vídeos, acompanhamento de obra aqui da minha casa, né? Dia a dia do que acontece dentro de uma obra, dar dicas de execução, tudo, né? Com a intenção aqui que é esse canal, é trazer aí o máximo de conteúdo da prática profissional, como é estar à frente de uma obra, para vocês. Então já se inscreve aí no canal, já compartilha com alguém que você acha que também está buscando conhecimento aí de prática profissional, e eu vou trazendo aqui para vocês então o que a gente aprontou na casa nessas últimas 2 semanas. Aqui a gente já vê que tem uma parte já que começa a dar cara para casa, ainda tem uma demão só do revestimento, né? Ali em cima já tá mais bem preparado. É como se fosse uma massa que imita, né, o cimento queimado. Então a intenção era fazer o cimento queimado mesmo, né, na parte externa da casa, só que seria muito complicado, porque quando você já faz o reboco queimando, você tem pouca margem de erro, vamos dizer assim. Por exemplo, um remendinho aqui, ó, de iluminação. Depois, teria que estar tudo 100% pronto, né, exatamente no lugar, para você poder fazer o reboco com já de cimento queimado mesmo, para não ter nenhuma emenda, né, desse cimento queimado. Então a gente definiu, né, dessa forma, até porque poder tratar as trincas, para poder passar impermeabilizante, para vir com a massa por cima, ter uma proteção maior, né, desse revestimento, e não simplesmente o reboco em si queimado na colher, porque eu acho que vai ficar com um acabamento mais certinho, mais bonito, né? Então, é dessa forma que a gente está fazendo aqui, nas primeiras etapas dessa parte da pintura. O pessoal catou as trinquinhas, as fissurinhas, abriu as fissurinhas, passou um sela-trinca. Vamos dizer assim, não seria necessário fazer isso apenas no momento que essa trinca começasse a infiltrar, né? Tratar essa trinca se ela começasse realmente a infiltrar, ou essas fissurinhas que aparecem de reboco, tratar com massa mesmo. Por que a gente está fazendo dessa forma? Já por prevenção. Então, todas as fissurinhas que apareceram, né, um pouquinho maiores, a gente abriu, já passou, sei lá, trinca, já pensando no futuro, para que ela não vire realmente uma trinca que venha a infiltrar. E depois do tratamento de trinca, a gente vem com da Sica Igual Fachada, que é o que a gente está utilizando aqui. Esse produto Igual Fachada, não estou fazendo propaganda, mas é o que a gente está utilizando realmente, ele é um produto que ele serve tanto quanto selador, como impermeabilizante. Então, tem as especificações da lata desse Igual Fachada, que você pode utilizar ele como impermeabilizante e como selador. Então, por isso que a primeira camada aí são 2 demãos de igual fachada, tem a diluição certinha dele, tá atrás da lata, tá? Quando a gente pega qualquer produto químico, a gente tem que verificar com o fabricante qual que é a forma certa de diluir, etc., para que a gente tenha aí uma garantia da qualidade desse produto que está sendo aplicado. Depois das 2 demãos do igual fachada, a gente vem com essa textura, né, de imitação aí de cimento queimado. São 3 camadas dela, revestimento bem emborrachadinho assim, ó, dá para ver até pelos cantinhos. E são 3 demãos para fazer esse efeito, né, da colher, como se fosse, né, do cimento queimado em si. Ali em cima, que já tem, acho que já tá com as 3 demãos, a gente já consegue ver isso já acontecendo. E depois por cima a gente vai passar uma resina impermeabilizante para ter um reforço, né, para ter um tratamento aí dessa fachada externa. Então, basicamente, na fachada externa, é isso que nós estamos fazendo. Outra coisa que aconteceu dentro dessas 2 semanas é a instalação das esquadrias de alumínio. A maior parte delas já foram instaladas, então com acabamento em preto e com vidro, ele reflete bem, chama Habitat. Ele tem uma proteção solar, se eu não me engano, de 96%. Então, além de ser mais reflexivo, né, e dar uma maior privacidade, você tem essa proteção em relação ao calor. Então, se o sol estiver batendo diretamente, no caso da pele de vidro, né, que a gente fez uma esquadria muito grande, ela não foi montada ainda. A pele de vidro vai ser uma das últimas a serem montadas. Se batesse o sol diretamente, teria essa proteção. Ela pega sol uma parte do dia, né, a gente consegue enxergar o sol entrando aqui dentro da sala, uma parte do dia mais pela manhã, que o sol ele nasce mais ou menos por ali. Esse vidro ele vai fazer com que a minha sala não vire uma estufa. Então é o vidro reflecta da Habitat, é o prata, coloração prata. Ele é bem reflexivo, ele é duplo, tem uma película interna que faz essa proteção. Então a gente utilizou isso daqui também. Aqui a gente já consegue ver a rampa dos carros, que é aquele concregrama. Como a frente aqui eu escolhi basicamente ser a casa e grama, temos a casa aqui. E tudo aí que vocês estão vendo vai ser grama, tirando aqui o tablado para entrada da casa, o restante ali vai ser tudo grama. Então para não ficar aquele mix, né, de um monte de revestimento diferente, etc., a gente decidiu fazer assim com a rampa de entrada para ter uma proteção maior, poder subir com os carros, né, porque não dá para deixar só a grama em si na rampa, fazer esse concregrama. A gente usou essas peças metálicas aqui, né, como se fosse uma tercinha, né, como molde. Colocou um sarrafinho de um lado e de outro para dar a espessura certinha, tá vendo que ele
ele passa um pouquinho, né, do bloquete, enfim, né, dessa estrutura aí de concreto que a gente fez. Dentro aqui dessa estrutura tem 2 vergalhões de comprido, assim, 6,3 milímetros, tá? Então aqui tem 2 vergalhões de 6,3 e a gente fez estaquinhas, não tem perigo disso aqui quebrar, né, quando o carro estiver subindo, de 1 em 1 metro com 50 centímetros de profundidade e colocamos uns ferrinhos assim também. Então os vergalhõezinhos que sobrou aí da obra, tinha acho que de 8 milímetros, enfim. Então tem 2 barras de 6,3 milímetros, tem uma estaquinha a cada metro dessa estrutura, né, com 50 centímetros de profundidade, com um vergalhãozinho assim, também na vertical, para ter um reforçozinho, né, para não ter problema de trincar, de quebrar, enfim, quando o carro estiver subindo. E entre esses espaços vai ser grama futuramente, né, a gente vai fazer toda a limpeza, né, desse concreto farofado aqui que o pessoal já fez já descascou, enfim, ele tá solto ali, mas vai fazer essa limpeza e depois plantar a grama, para não ter uma briga de revestimentos, né, já que a gente escolheu dessa forma, ser tudo grama, uns tabletão assim para entrar na entrada principal, e aqui vai praticamente parecer que é grama também, né, por conta do concregrama em si. Lá para baixo, né, nessa rampa de cá, vai ser a mesma coisa, tá? Esse mesmo revestimento a gente vai fazer para lá também. Vou mostrar aqui para vocês então a parte interna, o que mudou. Basicamente a gente já começou então a pintura interna, o gesso do salão já tá começando a ser feito, tem boa parte aí executada, o pessoal já passou a fita, né, o gesso em si nas divisas aqui das placas. Aqui a gente consegue ver como que eles prendem, né? Me perguntaram também, né, como é que ia fazer essa sustentação das placas de gesso numa casa que não tem laje, né, na parte superior. Então ele é atirantado, tá, gente? É preso nas terças, na própria estrutura do telhado. E a gente comprou também algumas barras de aço aqui para fazer reforços aí, para justamente ter onde atirantar esse gesso, beleza? Então, o gesso está sendo montado dessa forma aqui. Aqui dentro, no meu quarto, a única novidade é a janela, com o vidro Habitat, que eu já mostrei para vocês. Aqui é a parte do closet, não mudou muita coisa. Já temos a instalação da parte do ar-condicionado, né? Então, subindo aqui, ó, que vai para o telhado, e na platibanda, que a gente vai colocar lá a condensadora, no caso desse ar-condicionado aqui. Aí dos ar-condicionados dos outros quartos vai subir também e colocado na platibanda, né? Aqui no nosso banheiro da suíte principal, a gente já revestiu o jardim. Aqui a porta ela foi instalada com o vidro Habitat, mas não tinha porquê. Então a gente vai colocar o vidro incolor, até porque ele escurece quando você põe uma folha atrás da outra, ele acaba escurecendo e eu acabo não enxergando o jardim. Daí não tem porque ter o jardim do banheiro da suíte, né? Então a gente vai trocar aquele vidro ali pro vidro incolor mesmo. Vai ter um jardim, vamos colocar uma vegetação, enfim. E do banheiro em si, não mudou muita coisa. Estamos aqui ainda no mesmo jeito. A gente só marcou aí, né, onde vai ser a sanca de gesso. Enfim, só marcamos a paginação até o momento aqui dentro do meu quarto. Então aqui, vamos dizer assim, tá mais atrasadinho em relação ao restante. Aqui já tá bem bagunçadinho por conta do gesso. Muito importante que a gente faça sempre, tem esse cuidado, né, de proteção do piso, já que a gente já tá com o piso de acabamento final, que é aquele concreto polido, né, que eu mostrei para vocês já anteriormente, né, que a gente gosta de fazer dessa maneira, né, quis fazer dessa maneira, para não ficar com andaime, enfim, tomar cuidado para não riscar o piso em si. Aqui nós temos um dos quartos, que já tá com massa corrida. Então aqui a gente já consegue visualizar um pouco mais, né, do que vai ser esse quarto aqui. Nós temos o gesso também e a massa corrida em si. Qual é a diferença de massa corrida para massa acrílica? Vamos lá. Muita gente me pergunta isso também. E por que deve se colocar a massa corrida, a massa acrílica, enfim. A massa corrida e a massa acrílica, elas servem para fazer uma regularização da superfície do seu reboco. Então, para não ficar aquela texturinha assim muito porosa do reboco em si, né, que normalmente a gente deixa, né, nos acabamentos externos, né, de pintura, internamente, para ele ficar com aquela característica assim de casquinha de ovo bem lisinho, você tem que colocar essa massa, então, né, para alisar a superfície. E a massa corrida em relação à massa acrílica, qual seria a diferença? A massa corrida é para ambientes secos e internos, e a massa acrílica, se você quiser uma superfície mais regularzinha na sua fachada, enfim,
para ambientes externos, né, para você conseguir fazer essa regularização do reboco, e para ambientes úmidos. Então, por exemplo, um banheiro. Então tem o teto aqui do banheiro, né? Já estamos até começando a fazer as instalações aqui da parte elétrica. Então, aqui para fazer a regularização da superfície do gesso, é interessante que se coloque a massa acrílica. Nos ambientes secos, internos, coloca a massa corrida. Maria, a massa acrílica tem propriedade impermeabilizante? Não, ela só tem uma maior resistência à água em relação à massa corrida, tá? Então, você impermeabilizar a sua superfície, aí seria interessante passar algum revestimento, que nem o igual fachada, que tem essa propriedade impermeabilizante em si. O que é o vidro Habitat? O vidro Habitat é um vidro duplo, que tem uma proteção interna. Tá aqui, ó. Até tô com... Ele é duplo e tem uma película aos dois vidros, e que faz uma proteção em relação ao sol, tanto nessa parte de reflexão, que daí ele dá uma maior privacidade. Quem está dentro enxerga fora, quem está fora enxerga como se fosse um espelho, né? E ele tem uma proteção solar, então em relação à insolação, em relação ao calor, ele consegue absorver cerca de 90 e poucos %, tanto do calor quanto dos raios UV. Então é como se você tivesse um protetor solar. Você pode tomar sol diretamente em você com esse vidro do lado, que é como se você tivesse um protetor solar com ele. Então a gente colocou esses vidros, porque nós estamos em Minas Gerais, e aqui uma insolação direta esquenta os ambientes, é complicado, né? Tudo quando a gente vai colocar uma quantidade muito grande de vidros, a gente tem que ter esse cuidado para não aquecer o ambiente. Então, sempre posicionar o projeto, né, de uma forma que você não posicione o vidro diretamente, por exemplo, no sol da tarde, que ele normalmente é mais quente, ou que fique com uma exposição durante o dia, com muitas horas, né, diretamente com o sol, para não aquecer esse ambiente. Então, quando você tem um vidro muito grande, que a gente colocou a pele de vidro, etc., aqui dentro da sala, para você não ter esse problema de aquecer o ambiente e também não perder a privacidade, né, no caso a gente fez um vidro grandão, né, por mais que ele esteja voltado ali para o café que tem em volta aqui do condomínio, vamos dizer que fosse rua pro lado de lá, né? Pra você não perder essa privacidade e também não aquecer o ambiente, você pode utilizar esses tipos de vidros que tem essa proteção. Então, o Habitat seria esse tipo de vidro que a gente utilizou aqui. Tem vários tipos de vidro que você pode utilizar para fazer esse tipo de correção em relação ao projeto. A gente iniciou a colocação dos rodapés, né? Muita gente me perguntou o que seria o rodapé invertido. É uma canaleta embutida, depois a gente vai pintar essa canaletinha aqui, ó, dar um acabamento legal, para ficar como se a parede estivesse flutuando em relação ao piso. Então fica uma sensação assim, um acabamento mais sutil, não fica a parede diretamente encostando no piso em si, e não fica um rodapé com um porcelanato, fica mais delicadinho, né? Então seria uma opção de rodapé em si, ó, de cá a gente consegue enxergar também, já foi realizado desse lado aqui também. Então foi a opção que a gente fez em relação aos rodapés aqui da casa. Como o piso é acabamento em concreto polido, então ele não teria um acabamento muito bonitinho, muito perfeitinho em relação à parede. Por isso que a gente escolheu esse tipo de rodapé. E também para não vir com um revestimento, já que aqui é concreto polido, né? Vamos dizer, ali é uma parede pintada, eu vou colocar um revestimento de piso, né? Um porcelanato, enfim, para fazer o rodapé. Talvez não ficasse tão interessante. Então, essa foi a escolha que a gente fez aqui para os rodapés em si da casa. Em relação às 2 semanas que se passaram para essa, basicamente essas foram as maiores mudanças, né? A gente concretou o piso ali de baixo também. E aí eu expliquei da outra vez que eu conversei com vocês, né? Como é que faz esse concreto polido, né? Você vem com concreto... Normalmente você faz com ele usinado, né? Porque você precisa de uma quantidade grande de concreto para não ficar bolas de concreto com um tempo de cura diferente, né? Então você vai com uma concretagem com uma superfície maior, mais ou menos no mesmo tempo, né? Então usinado, vem um caminhão com concreto em si. A gente esparrama esse concreto, sarrafeia o concreto, né? Tem que ser um slump mais baixinho, então ele bem durinho, tá? Um concreto ali com slump 8, no máximo 10, então um concreto bem farofento mesmo. Vai colocando o concreto na superfície e depois vem com a bailarina, vai sarrafeando, desempenando. Na primeira tampinha, no primeiro acabamento dela é o desempenado, né, que daí coloca como se fosse parece uma assadeira de pizza, a gente coloca embaixo assim da bailarina, que ela é inteira fechada, né.
uma rodelona assim metálica fechada, que ela vai rodando e vai alisando o concreto, e depois tira essa rodelona de pizza ali, aquela assadeira de pizza debaixo da bailarina, e deixa só as faquinhas. Então fica como se fosse a colher de pedreiro. E daí vai de tempos em tempos, assim, passa a bailarina por tudo, né, vai alisando alisando o concreto, aí espera um tanto, aí ele passa de novo e vai indo. Fica um tempão dessa forma, né, um dia que demora um pouco mais de serviço, para poder realmente fazer esse efeito, né, do concreto polido. Aqui ele tá bem sujo ainda, né, a gente fez aí o plano de juntas, né, riscou já onde vão ser as juntas, ainda tem que rejuntar, tem que lixar e tem que resinar. Então ainda não tá no acabamento final, mas tá basicamente já preparado, já tá praticamente pronto. Aqui na cozinha não mudou muita coisa, fizemos o gesso, o pessoal já passou massa corrida aqui. Não colocamos massa acrílica, porque não vai ser um local que vai ser super úmido, né? Uma cozinha que tem integração com a sala, tudo. É uma cozinha que tem bastante janela, então não tem necessidade de colocar a massa acrílica para fazer essa regularização da superfície. A massa corrida já é suficiente. Aqui no lavabo, não mudou muito também, mais o gesso, que começou já a passar massa. E na lavanderia já começaram a rejuntar os revestimentos, né? Então, aqui a gente vê sem rejunte, lá a gente já vê rejuntadinho, né? Esse revestimento aqui branquinho. Vou voltar aqui. Ali já dá pra ver o buraquinho que conecta lá com o closet para poder jogar a roupa suja. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Era o que eu queria trazer aqui, um update, né, do que está acontecendo aqui na obra. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, pode me chamar. Se inscreve no canal Domina Sua Obra. Também estou nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook. Normalmente eu consigo ser mais rápida e responder melhor o pessoal pelo Instagram. Então não deixe de seguir por lá, certinho? Então, até o próximo episódio.